Então, para as plaquinhas, porque quinta-feira tem decisão. Se deixar esse Milton Neves aqui, rapaz, meu pai do céu. Vamos lá, pergunta. Você não deixa eu falar, você tá me boicotando. É isso, foi a ideia, eu combinei com o Mauro Betti, Milton. Agora é o seguinte, Milton, é sim ou não? Levantar a plaquinha, tá. Sim ou não, tá? A pergunta é, o título do Paulistão é mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras? O Abel Ferreira disse isso. O título do Paulistão é mais importante para o Corinthians do que o Palmeiras? Sim ou não, plaquinhas? Vamos lá, deixa eu ver. Milton sim, Chico sim, Mauro não, Márcio sim, Alex... Mauro não sabe nada. Só o Mauro não. Por que não, Mauro Betti? Porque é importante para todo mundo. Para o Corinthians seria ótimo voltar a ser campeão que não ganha desde 19 e evitar um tetracampeão que nunca aconteceu entre os grandes paulistas. Não, é importante dizer que esse campeonato paulista é o maior paulistão da história. A Federação Paulista de Futebol não tem mais escândalo na Brigadeiro Luiz Antônio. Até porque não é mais a Brigadeiro Luiz Antônio não é há mais. 200 anos. Ué, não sabia. Estamos nas plaquinhas. Mas ali era um covil, né? Estamos, mas tudo bem. Mas a verdade Conclua, é o por seguinte, gentileza. esse campeonato paulista como o Carioca, sensacionais. A decisão no Maracanã, decisões aqui, parece até decisão de Libertadores. Ô, Milton Neves, eu pôr o senhor para sentar na carteira da frente. O senhor está indisciplinado nos momentos das plaquinhas. Atenção, Milton Neves, atenção, Miller, Chico, Márcio Bernardes. A pergunta é, se Paulinho tiver condições mínimas para a decisão de quinta-feira, vocês aí relacionariam ele para a decisão do Paulistão? Condições mínimas. Relacionariam? Quem que é Paulinho? Bom, bem. Miller sim, Chico não, Milton não, Paulinho que veio do seu Galo, do seu Atlético Mineiro, todo mundo sim. Márcio Bernardes, por que você relacionaria o Paulinho para a decisão? Porque o Palmeiras peca nesses últimos jogos com o ataque, com a finalização, com a conclusão. Esse é o grande problema. O time joga bem, toca bem, marca bem e na hora da conclusão é que está pecando, poucos chutes a gol, poucas chances e o Paulinho... é bam, né, mano? Bom, eu não estou com as plaquinhas, então vou dizer o seguinte, o que eu acho. Se o Corinthians, por um acaso, para corintiana nada, não falar que tô secando, bater aqui na madeira, Corinthians com a vantagem do empate, jogando em casa, se perde o título, para mim o Ramon Dias será demitido no domingo ou na segunda-feira. Mas a pergunta que eu faço para vocês, as plaquinhas, é, se o Corinthians, por um acaso, não vencer esse título, vocês demitiriam o Ramon Dias? Sim ou não? Plaquinhas virando. Atenção. Não, Alex. Sim, Mauro, coração peludo. Sim pro Márcio. Não pro Milton. Não pro Chico. Você não demitiria? Sim pro Miller. Por que você não demitiria, Milton Neves? Porque o cara tá na final. O que mais que quer? O título. Não, mas se perder é vice. Tá bom. Como bom santista, você tem razão. Tá certo. Agora, então, rapidinho. Se vocês acham que o Corinthians demite pela história do futebol, caso não vença, conhecendo o futebol, sim ou não? Essa não estava no roteiro, mas sim ou não? Se o Corinthians não vencer, o Ramon vai rodar? Aí não é que vocês... Não? Acho que não. Eu acho que roda, hein? Mas vamos aguardar e quem sabe final, o Corinthians possa ser campeão. Vai botar Atenção, Milton Neves, já pus você na carteira da frente, Milton. Na última coletiva, depois da primeira partida da decisão, Abel Ferreira cobrou publicamente Rafael Veiga e Estevão. Cobrou na entrevista coletiva. Isso pode abalar a relação lá no vestiário do Abel com os jogadores? Sim ou não? Virando Milton, tá, sim. Virando, eu tô pondo mesmo, sim. Você como ex-atleta, por que você acha que não, Miller? Não, porque, cobrar um jogador publicamente, no privado, no público, não tem nada a ver. O importante é a personalidade do jogador. Ele tem que entrar no segundo jogo, ter uma autoanálise. Não joguei nada, não joguei porcaria nenhuma no jogo. No segundo jogo eu preciso comparecer. Principalmente Rafael Veiga e o Estevão, que não jogaram nada. Aí, mas é bom demais, Ô, Miller. Você jogou onde? Eu conheço futebol, cara. Você está falando de um tempo romântico, um outro tempo do futebol. Os jogadores de hoje são todos cheios de mimimi e não pode fazer isso. Tô com o Márcio. Pelo amor de Deus. O Mauro disse aí não. Aí o cara chega lá no vestiário, você viu, o cara falou mal de mim, falou que eu não tô jogando, e não tá mesmo. Seguindo. Quero ver o Chico Lang passar pano agora, hein? E você em casa, Memphis Depay, né? A seleção holandesa. Fez um gol hoje. Fez gol hoje, mas a seleção holandesa está eliminada. Ele tem o dever de assumir o protagonismo na decisão contra o Palmeiras? Sim ou não? Plaquinhas na mão virando. Milton, todo mundo sim. Bom, Chico Lang, por que sim, Chico? Porque ele foi a principal contratação do Corinthians nesse ano. Nos últimos anos. Nos últimos anos.
Ele é o grande salvador da pátria. Então ele tem que entrar em campo com a mesma determinação que ele entrou hoje, jogando pela Holanda contra a Espanha. Tá certo, tá aí. Aliás, no jogão. Seguindo, Milton. Estevão não foi protagonista, não marcou gols em clássicos e ainda perdeu o pênalti contra o Corinthians. O Estevão, que eu adoro, amo de Não paixão. perdeu, o goleiro que foi brilhante. Tá aí, ó. O Milton já dando a sua pincelada aqui. Contra o Corinthians, ele perdeu um pênalti contra o Corinthians. Emocionalmente, o Estevão sente o peso ainda por ser muito jovem de grandes jogos? Sim ou não? O Estevão sente? Mauro não, Márcio não, Milton sim, Chico sim, Miller não, Alex sim. Por que não, Mauro Betti? Nasceu pronto, não tem problema algum. Ainda não está sendo nos clássicos o que ele é em quase todos os jogos, mas já foi muito determinante e será quinta-feira. Mas vamos parar de chamar o rapaz de Estevão. É Estevão. Ninguém chama de Estevão. Alguns chamam. Estevão Soares. Alguns Lembra? chamam. Sim, grande Estevão. Se comporte, Milton Neves, porque a vantagem do empate é do Corinthians. E o fato de jogar ao lado de 45, quase 50 mil corintianos, colocam o Corinthians como favorito à conquista do título? O Milton disse que o Corinthians vai ser campeão. O Corinthians é o favorito, sim ou não? Não precisa nem jogar, eu conheço futebol. E eu tô falando que o Aumentam Corinthians... as chances do Eu Palmeiras. escrevi pra tudo quanto é lado onde eu tô. E falei, ó, tá tão na cara, mas tão na cara, mas tão na cara que o Palmeiras será o campeão, que vai ser o Corinthians. Bom, o meu tá querido na e cara. amado Corinthians. Corinthians é do Porque Palmeiras. se não cesse o Corinthians, netamente falando, eu tava numa Para draga todos, exceção feito o Alex e o Milton, que já crava o Corinthians campeão. Alex Miller, por que o Corinthians não é favorito com toda essa vantagem, Alex? Porque assim, Corinthians e Palmeiras, eu acho que nunca teve favorito em nenhum lugar. Igual falar Sempre quando um dos times está em má fase e o outro está em ótima fase, quando eles se enfrentam, as coisas são iguaizinhas. O Palmeiras foi o time que mais venceu o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Foram 8 vitórias do Corinthians e 6 do Palmeiras. Então, numa final em que o Palmeiras precisa fazer um gol, precisa ganhar, eu acho que ele tem um time melhor que o Corinthians e tem condições de ganhar. Então, eu acho que é um jogo que está... Não é favorito? Não acho. Tá certo, tá aí. E você em casa, concorda? Tenho Falou mais... com o coração. Não, senhor. Quem fala Falou com o coração aqui é o coração. senhor. Eu tenho Não, mais não, três, senhor eu tenho que mais falou. três, se O senhor comportem. falou com o coração. Eu vou colocar você junto com o Milton Neves na carteira da frente. Vamos lá. Voltando de lesão, Maurício deve entrar como titular no Palmeiras na final de quinta-feira ou apenas com opção no banco de reservas? Ele deve voltar como titular, o Maurício? Sim ou não? Tá voltando de lesão. Miller não, Milton não, o diretor disse no pique, o Chico sim, Mauro sim, Márcio não, Alex sim. Por que não, Bambambam? Você não, né? Porque, pô, você já pensou, pô, fogueira complicado, não sei se ele está inteiro. Aliás, se entrar em campo, vai jogar com 70%, 80% do seu condicionamento. Acho temerário para o Palmeiras colocar ele. Para as duas últimas, Thales Magno, artilheiro do Corinthians no Paulistão, está sendo subestimado por Ramon Dias? Sim ou não? Eu gosto demais do Thales, gente. Sim ou não? Não pro Milton, não pro Mauro, não pro Márcio, sim pro Alex, sim pro Chico e sim pro Miller. Por que, Miller, você acha que ele está sendo subestimado? Porque ele é um bom jogador, ele tem criatividade em 2 metros quadrados e ele tem jogado pouco com o Ramon. Acho que o Ramon tem tido escolhas no decorrer da partida, principalmente no segundo tempo, erradas e não está sendo o Thales. Um jogador que tem, né, no mano a mano, né, um potencial, uma qualidade como ele tem e faz gols, acho que ele tem que ser mais aproveitado. Eu concordaria com ele se o Thales Magno estivesse jogando, né? Porque ele não está fazendo nada. Ele não tá Essa é uma fazendo a discussão longa, viu, Bambambam? Calma, Discordo do senhor. Vamos para a última. Vamos para a última, hein? Com o Estevão apagado em clássicos e Rafael Veiga oscilando, Vitor Roque, recém-chegado, é a maior esperança do Palmeiras para quinta-feira? Sim ou não? Ih, Milton meteu um sim, Márcio sim, Mauro não, Alex não, Chico não, Miller sim. Por que não, o Mauro Betti? Esses caras não sabem Porque tem o nada. Estevão. O Estevão pode desequilibrar. É disparado o melhor jogador na América do Sul hoje. Tô com você, Mauro Betti. Michele Gianella chamando lá na nossa festa. Então, lá com todos os nossos Não convidados discutindo pro não parabéns. precisa nem ter. O Corinthians é o campeão. É isso. É o time do Crescem meu as chances coração. do Palmeiras. Então, quem será o campeão paulista, Mauro Betti? Palmeiras. Por quê? Torcida. Torcida. Foi bem, foi sincero, gostei. Coração. Bambambam,
Márcio Bernardes, quem será o campeão paulista quinta-feira, Márcio? Você está me dando uma incumbência. Você me ensinou isso na faculdade, pergunte. Muro Bet. Eu vou responder o seguinte, SDS, tá bom? Só Deus sabe. Ah, tá certo. Boa essa, hein? Chico Lang continua pensando, tá em dúvida ainda. Miller, quem será o campeão paulista na quinta-feira? Corinthians. Palmeiras tem mais time, mas o Corinthians vai ser. Não precisa Corinthians? nem ter, o Corinthians já é o campeão. Alex Miller, quem Eu será o campeão? decretei. Eu acho que vai ser o Palmeiras. Palmeiras. Pergunta por quê? Por quê? Porque a esperança é verde, né? Tá certo. Chico Lang, placar, pra fechar. Placar e quem será o campeão na quinta-feira? O campeão será o Corinthians, vencendo por 7-0. Tá certo. Bom, vamos aguardar quinta-feira. Michele, nós estamos indo para aí, para cantar parabéns com vocês. Nosso